Sexta-feira, dia 24 de abril de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem. Temos assuntos importantes para conversar. E eu quero começar, vou fazer que nem todos os outros. Por favor, não esqueçam de deixar os likes e se inscrevam no canal. Vamos dar uma força para o canal Terra Brasilis, ok? Olha só, essa discussão que está acontecendo aí, já aconteceu a semana inteira, entre o ministro Moraes e o agora ex-governador Romeu Zema, lá de Minas Gerais, pode ser visto como um cavalo de Troia, a meu ver, né? Uma estratégia de infiltração disfarçada de Romeu Zema, já que virou um dos principais assuntos da semana. Um embate sem fim, com trocas de farpas, entrevistas na Globo News, né? E claro, é uma mistura crítica política com decisões judiciais e uma estratégia eleitoral. Prestem atenção. Em tempos de campanha ou pré-campanha, ironizar ou atacar adversários é a coisa mais comum que existe. Faz parte da essência em uma disputa política. Desde sempre aconteceu isto. Mas foi assim que o Romeu Zema se utilizou de um vídeo satírico nas redes sociais, que inclusive envolvia ministros do Supremo, né? E que ele acabou atraindo para si uma atenção que não tinha. De forma pensada ou não, a verdade é que Romeu Zema atirou no que viu e acertou naquilo que não viu. Já o ministro Gilmar Mendes, de imediato, tomou medidas contra Romeu Zema, pedindo inclusive a sua inclusão, a inclusão de seu nome naquele interminável inquérito das fake news. Muito bem. Mas, de forma surpreendente, o Romeu Zema reagiu de uma forma agressiva e provocativa contra o ministro, coisa que ele nunca fez em 7 anos e meio de governo lá em Minas Gerais. Ele sempre comentou, mostrou discordâncias com assuntos do Supremo, até mesmo quando julgaram e prenderam Jair Messias Bolsonaro, ele criticou, mas não foi lá aquela crítica dura, não. Mas agora que não é nem governador, saiu atirando pedras, com justa razão, diga-se de passagem, mas, a meu ver, de forma oportunista, né? Porque saber que o Supremo tem feito bobagem há muito tempo, nós sabemos. E, com isto, ele ganhou uma gordura nesse confronto que ganhou uma repercussão nacional. O episódio escalou ainda mais quando o Gilmar Mendes também fez declarações públicas criticando a forma como o Zema vinha atacando o judiciário e quando cometeu um erro grave, quando o Gilmar disse em tom hipotético que seria ofensivo representar Romeu Zema como um boneco homossexual. Ficou tão mal, a colocação pegou tão mal, que de imediato ele mesmo, Gilmar Mendes, foi pedir desculpas em suas redes sociais. Muito bem. Será que foi o engano, o deslize, ou só deu vontade de falar e ele falou mesmo, porque sabia perfeitamente que nada aconteceria com ele, óbvio, né? Mas do ponto de vista político, esse embate, meus amigos, acabou aí tendo um efeito de fortalecer a visibilidade do Romeu Zema no noticiário nacional. Lugares em que ninguém sabia quem era o governador, agora sabem. Segundo análises recentes, o confronto aumentou significativamente a presença do nome dele nas redes sociais, nos noticiários de televisão, jornais, entre os eleitores, especificamente entre aqueles críticos ao Supremo Tribunal Federal. Não por acaso, nos bastidores, esse choque virou também
esse choque entre os dois, né, Zema e Gilmar, virou também uma peça de estratégia eleitoral. Enquanto o Zema adota um discurso mais direto contra o Supremo Tribunal para se diferenciar, o principal nome para ocupar a cadeira presidencial a partir de janeiro de 2027, o Flávio Bolsonaro, prefere observar à distância, avaliando que o desgaste institucional pode beneficiar politicamente sem a necessidade de um confronto direto. Até porque, sem nada ter feito, o Moraes já abriu um inquérito contra ele. E é tudo que eles querem. Que o Flávio, de alguma maneira, fale o que não deve falar, que o Flávio se exploda, diga o que não é para ser dito, e com isso eles terão argumentos para vir para cima do provável novo presidente do Brasil. Essa é que é a verdade. Muito bem. Para completar, o ministro Gilmar, então, veio dar entrevistas lá para Globo News, né? Para a repórter Renata Lopretti, onde muitos consideram que a repórter colocou o Gilmar contra a parede. Será? Será mesmo? Muito bem, vamos lá. Em primeiro lugar, a meu ver, claro, tudo isto não passou de jogo de cena, tudo combinado, pois o principal nisto tudo é tirar o nome de Flávio Bolsonaro dos noticiários, para com isto alavancar, talvez, o único nome capaz de tirar algum voto de Flávio Bolsonaro, principalmente em Minas Gerais, onde o Romeu Zema foi bem avaliado como governador, né? Como que se o Romeu Zema, inclusive, fosse uma espécie de terceira via para a corrida presidencial. Né? Nas últimas eleições, eles procuraram emplacar a terceira via, que foi a Simone Step, do Inácio, e não deu certo, mas serviu para arrancar muitos votos de indecisos, de pessoas que até poderiam votar em Jair Bolsonaro e não votaram. Agora, não existe a terceira via. O embate direto, Flávio versus o Inácio. Mas tem o Zema, que ainda não decidiu se vai sair candidato ou não vai, poderia ter aceito o convite para ser um vice de Flávio Bolsonaro, não disse nada. Está como um grande bom mineiro, quieto, né? Esperando a hora de dar o passo. A prova de que devemos sim ficar alertas com esse jogo de cena, em minha opinião, é claro, é que já foi então, como eu disse agora, sugerido ao Zema sair candidato à vice-presidência na chapa de Flávio Bolsonaro, mas ele não deu resposta. E como eu disse em vídeos anteriores, eu acredito que o Zema seria um muito bom nome para sair candidato a vice. Né? Por outro lado, a entrevista do Gilmar para a Lopretti, lá na Rede Esgoto, também me parece muito mais uma peça teatral, já que eu, pelo menos, duvido que o ministro aceitaria se sentar numa cadeira para ser enquadrado ao vivo e a cores. Não faz parte da Globo enquadrar seus aliados, né? Quem não se lembra, né? Todos vão se lembrar, daquela entrevista pré-eleição em 2022, com o Inácio respondendo questões para William Bonner e para Renata Amarga Vasconcelos, tudo combinado. Vocês se lembram, né? Por que não seria combinada agora essa entrevista com o Gilmar Mendes? A troco de que ele perderia tempo para sentar diante das câmeras e dar entrevistas. Ele não é candidato a nada. Para que correr o risco se não tivesse ali um motivo? Que é dizer que a imprensa agora está realmente procurando agir de forma correta, apontando falhas, né? Mostrando que o Brasil precisa mudar, precisa melhorar. Já disseram que esse inquérito das fake news já teria que ter sido encerrado, para que depois, quando eles começarem a atacar Flávio Bolsonaro, todos, quem sabe por distração, venha a concordar com a imprensa, com a Rede Globo.
tudo jogo de cena. Mas, é claro, meus amigos, que o Flávio Bolsonaro não está dormindo de botinas. Né? Ele não está desconectado disso tudo, muito pelo contrário. Até porque seu irmão Carlos, que se transformou num expert em trabalhar com redes sociais, ele acompanha tudo que sai. E vai também alimentando os pensamentos do Flávio. Né? E ele está ciente dessa armadilha que o sistema tenta preparar contra ele. Mas ele está muito prevenido quanto a isto. Não só por conta do irmão, porque ele também já ganhou casca política. Ele tem lastro adquirido junto a seu pai, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Né? E por isso está muito prevenido quanto a isto. Até porque na próxima segunda-feira, dia 27, né, vai acontecer o maior evento de agronegócio do Brasil, que é realizado lá em Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. Belíssima cidade. Quente pra caramba, mas belíssima cidade. Né? E nesse evento, o Flávio vai estar junto de Tarcísio de Freitas para se apresentar ao público. Tarcísio, que é um governador do estado de São Paulo e que ficou encarregado de ser o cabo eleitoral do Flávio no estado de São Paulo. Este encontro marca um gesto político relevante no campo da direita e junta a fome com a vontade de comer. Por quê? Pois enquanto o Flávio concorre ao Palácio do Planalto com grandes, mas muito grandes, as chances de vencer, Tarcísio concorre à sua reeleição, podendo marcar um recorde histórico de votos no estado de São Paulo desde sempre, já que hoje ele conta com 67% de aprovação no eleitorado paulista. O Flávio, que está sendo muito bem orientado pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, que inclusive já participou desse evento no seu último ano de mandato, sabe que a feira do agronegócio é um ambiente que costuma ter simpatia pela direita e ser mais crítica à esquerda. Né? E a prova disto é que já no seu final de mandato, o Inácio nunca participou de uma única vez desse evento. A feira do agronegócio brasileiro é um setor estratégico do ponto de vista econômico e eleitoral, pois a AgriShow reúne anualmente empresários, produtores rurais, autoridades e representantes da indústria. Então, a participação do Flávio ao lado de Tarcísio é parte de uma articulação para fortalecer seu nome na disputa presidencial. O helicóptero aqui resolveu me dar o ar da graça, né? Peço desculpas aos senhores, mas não está fácil. Então, como eu estava dizendo, o Flávio ao lado de Tarcísio é um ato que faz parte da articulação para fortalecer seu nome na disputa presidencial, com o apoio do governador do maior e principal estado do Brasil. Maior não, o maior economicamente falando, né? E o maior colégio eleitoral do Brasil. Agora, já pensando inclusive numa estratégia para atrair votos, sem que ele próprio, Flávio Bolsonaro, venha a correr riscos de sofrer alguma investigação a mais, ficou então a cargo de Tarcísio de Freitas considerar como oportunidade uma avaliação que foi feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de rotular as facções como PCC e CV como grupos do terror. Em uma entrevista na semana passada, Tarcísio de Freitas comentou o assunto dizendo: "Eu entendo que é uma oportunidade. Acho que enxergo isto como oportunidade porque a partir do momento em que um governo como o dos Estados Unidos encara o PCC como organização do terror, e é de fato o que eles são, fica mais fácil combater esses grupos. Se a medida for de fato efetivada, abre-se um caminho de cooperação para que se possa integrar inteligência, trazer recurso financeiro e para que todos nós possamos fazer um combate ainda mais efetivo. Como todos sabem,
o Departamento de Estado americano afirmou que as organizações criminosas brasileiras são ameaças significativas à segurança regional, devido ao seu envolvimento com o tráfico de drogas e violência, além do crime transnacional. Nesse sentido, vai ficando cada vez mais claro, meus amigos, que os Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, irá agir pontualmente, inclusive para afetar a campanha eleitoral do Inácio, assim como Joe Biden fez, e até de forma muito mais sorrateira, contra Jair Messias Bolsonaro. Então, como nós sabemos que o Flávio é sim favorável que os Estados Unidos tome alguma ação direta contra esses dois grupos do terror aqui no Brasil, mas se tocar nesse assunto, ele pode cair numa armadilha, então deixou a cargo de Tarcísio para fazer esse comentário. E claro que nós esperamos que sim, Donald Trump intervenha, tome alguma ação que acabe minando as forças do Inácio, que por si só já estão super fragilizadas, porque nada mais faz do que abrir a boca e falar o que não deve, e isto nos traz um ânimo, porque as expectativas são muito boas. As chances de Flávio vencer esse pleito eleitoral são altíssimas, e a única coisa que pode barrar esse sucesso seria uma intervenção do Supremo Tribunal contra o Flávio, ou alguma armadilha como essa de Romeu Zema com Gilmar Mendes ou vice-versa. Ou, se não existe nenhuma armadilha preparada, direta ou indiretamente, esse embate que aconteceu durante a semana toda, sim, aumentou as atenções sobre Romeu Zema, principalmente por aqueles que se sentem indecisos e que podem, no primeiro turno, apoiar o governador de Minas, o ex-governador de Minas, e pensando, se no segundo turno só tiver o Flávio contra o Inácio, aí eu voto no Flávio. Só que é um erro pensar desse jeito, porque as chances de até mesmo Flávio poder superar os 50% de votos no primeiro turno são muito grandes. Então, se todos resolverem votar diretamente em Flávio, pode ser que nem aconteça no segundo turno. E é assim que nós temos que pensar. Por isso eu resolvi tocar nesse assunto com vocês no dia de hoje, e eu espero que vocês tenham gostado. Evidentemente, se gostaram, vocês vão me deixar os likes, eu sei que vocês gostam muito de mim, me acham simpáticos, nem todos, mas espero que com isso vocês tenham um excelente final de noite, muito bom descanso, e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.